Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu vou mostrar um vídeo aqui do que é chamado Nicolas Ferreira do estado de Goiás. Estou falando do Gustavo Gayer. É que assim como o Nicolas Ferreira, o nível, né, da atuação deles lá é muito baixo. Falam bobagem e não sentem nem vergonha. Eu vou trazer uma fala do Gayer lá na Câmara dos Deputados que você olha e fala, não é possível, só que ele tá tipo querendo contar uma piada, parecer engraçadinho, só que ele tá falando sério. E aí a Júlia Zanata, que é aquela deputada ridícula, que tem uma tiarinha igualmente ridícula na cabeça, lá de Santa Catarina, ela vai compartilhar nas redes sociais, como se eles estivessem com a razão. É surreal o nível desse pessoal. Eu vou mostrar aqui, comentar algumas coisas e também falarei que o indicado pelo Bolsonaro por STF, o Cássio Nunes, olha, surpreendeu negativamente o bolsonarismo, e nesse caso aqui eu vou ler uma fala do Cássio Nunes e eu vou ter que, nesse caso, concordar com ele. Eu vou explicar, tem a ver com Bíblia, em biblioteca, vamos explicar tudo, só que antes quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Vai pra cima, não gostou? Pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Gente, a gente não cansa, assim, de ver bolsonarista passando vergonha, delirando, tendo posturas lamentáveis. Mas quando você pensa, não, agora, William, chegaram num nível que não dá. Teve a turma lá que cantou hino para trator de pneu, que pediu intervenção alienígena, né, na porta dos quartéis. Tem Nicolas Ferreira que vive falando bobagem nas redes sociais e também lá na Câmara. Agora eu vou trazer aqui o Gustavo Gayer, deputado federal, né, pelo PL de Goiás. Olha, goiano, meu amigo, tem que sentir vergonha num cidadão como esse aqui, né? Se você não sente, né, reveja os conceitos, reflita. Você não precisa gostar do PT para criticar o Gustavo Gayer, não, porque tem gente que pensa assim, ih, mas se eu criticar o Gustavo Gayer, eu sou petista. Não, eu não sou petista, eu não sou lulista, ele tá aqui fazendo um trabalho, né, em busca de um país melhor. Então, se vem coisa boa do governo Lula, eu elogio, se vem coisa errada, eu critico. E quando eu critico bolsonaristas, não é porque automaticamente eu quero que a pessoa vire lulista, não. Que a pessoa só deixar de ser bolsonarista já tá bom. E assim, você pode até ser de direita. Não, mas eu quero ser de direita. Pode ser, mas não seja bolsonarista, porque bolsonarismo... Eu vou mostrar para vocês aqui a fala de um totalmente delirante. Vamos lá então, sem maiores delongas, pro Gustavo Gayer. E aqui ele não tá na rede socialzinha dele, no canalzinho do YouTube, não. Ele tá lá na tribuna da Câmara dos Deputados. Que vergonha! Goiás do céu, me ajuda. Ou ajuda o país, não reelege cidadão em 2026, não. É um pedido que eu faço aqui. Vamos lá ver o que ele vai falar em relação ao tarifaço do Trump anunciado aí, sobretaxando alguns países. E os liberais estão, é bom até aproveitar esse assunto, que os liberais falam em acabar com taxação, com imposto e não sei mais o que, e aí Trump fizeram campanha e tudo. O Trump agora venceu e tá aumentando tarifa ali de, né, para quem quiser exportar para os Estados Unidos vai ter que pagar mais imposto para os Estados Unidos. Então, o pessoal tá perdidinho, tá mais perdido que pior do Tony Ramos, mais perdido do que um pernilongo na hora de uma salva de palma. Esse é o nível do tanto que tá perdido aí os liberais, inclusive gente como esse aqui. Mas Donald Trump quis vamos voltar aqui de novo. Do Brasil, do aço. Vamos começar aqui, vamos lá. Pouco tempo atrás, Donald Trump quis aumentar as tarifas do Brasil do aço. Bolsonaro foi até lá, conversou com ele e conseguiu retirar essas tarifas. Foi ou não foi, pessoal? Ai, meu Deus do céu. Ele tá achando que o Donald Trump vai deixar de fazer alguma coisa porque o Bolsonaro conversou. O que existe é uma relação entre países em que o Brasil tem uma certa importância para muitos outros, por conta da questão do nosso agro, da carne, de petróleo, de minério e várias outras questões. Então o Brasil tem sim um peso. Eu acho que é o Bolsonaro foi lá e pediu, oi, por favor, Trump, não sobretaxa aqui não. Tenha santa paciência. Pessoal, mas vai piorar, vamos lá. Olha que curioso, saiu agora que o Donald Trump decidiu que a tarifa sobre o Brasil será de apenas 10%, enquanto a média de todos os países ficou em 40%. E sabe por quê?
queridos colegas, que a tarifa do Brasil ficou tão baixa. Opa, por quê? Por que ficou tão baixo? Quero só destacar que o Trump é tão sabidão que o pessoal anunciou que ele colocou taxa até numa ilha que só tem pinguim e um outro animal lá. Então os pinguins que se preparem vão ter que pagar a taxa também pro Donald Trump. Mesmo com o Lula chamando o Trump de fascista e a Janja mandando o Elon Musk se... Sabe por quê? Por quê? Porque outro Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora lutando pelo Brasil. Eduardo Bolsonaro, nesse momento, trabalhando pelo nosso país, conseguiu reduzir e fazer com que a tarifa aqui do Brasil fosse a menor entre todos os países. E se vocês estão duvidando, eu posso citar para vocês, meus amigos. Não, eu não tô duvidando que a taxa, vê como é que ele é esperto, que a taxa é a menor, ok, isso é um dado. O que todo mundo em sã consciência duvida é da sua justificativa de que a taxa do Brasil ficou em 10% porque o Eduardo Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos e negociou. O Eduardo Bolsonaro torce pelo pior do Brasil. Alguém acha que o Eduardo ia atuar em algo que pudesse de alguma forma beneficiar o nosso país? Na verdade, assim, esse momento é um momento de turbulência mundial na economia. Tá todo mundo tentando entender o que está acontecendo. Mas ainda assim, vamos considerar que, 10% ficou bom pro Brasil. Alguém acha que o Eduardo ia fazer isso? Era mais fácil fazer o contrário. Ô Trump, mete a taxa de 30%, 40%, que prejudica o país, com o país sendo prejudicado fica pior para o governo Lula e melhor para a oposição. Então alguém acha que o Eduardo Bolsonaro ia ajudar o país? E outra coisa, alguém acha que o Trump vai dar ouvidos pro Eduardo Bolsonaro em relação a esse assunto? Meu Deus! O Trump não deve suportar. Ele tem umas falas ali que dá, mas o pessoal não fica sem graça. Aí de vez em quando menciona lá no evento Eduardo e tal, mas ali é puro negócio. Puro negócio. E se ele não taxou mais o Brasil, não é porque Eduardo pediu, porque ele viu, deixa eu tomar mais cuidado aqui, alguma razão teve e não foi fala de Eduardo Bolsonaro. Tenha santa paciência, é brincar com a inteligência de qualquer um, outro Geyer. Amigos, China, 34%, União Europeia, 20%, Japão, 24%, Tailândia, 36%, Brasil, 10%. Viva o Bolsonaro, galera! No final, não sei se vocês perceberam, ele até ri quando ele fala viva o Bolsonaro, galera. No fundo, nem ele acredita no que fala. Isso aqui é só teatrinho. Aí a Júlia Zanata, aquela ridícula deputada que tem uma tiara ridícula na cabeça, escreveu: deputado Gustavo Geyer, agora na tribuna, fala sobre o anúncio do Trump e o porquê de o Brasil ter ficado com 10% de taxação. Ela acreditou nisso aqui. Tá? Vê o nível do delírio desse pessoal. Mas gosta de passar uma vergonha. Bom, vamos ler aqui a seguinte manchete. Tá lá no Globo. Na contramão do bolsonarismo, Cássio vota para derrubar lei que obriga bíblias em bibliotecas. E vai dizer aqui que no fim da semana passada, ele, indicado pelo Bolsonaro, votou pela derrubada de uma lei de 2003 que obriga a disponibilização de 10 exemplares da Bíblia em bibliotecas públicas do Rio Grande do Norte. A medida está sendo questionada no plenário do Supremo pela PGR, em uma ação que debate sua constitucionalidade. Ela conta com a participação de uma entidade evangélica e outra associada a ateus, agnósticos e céticos. Cássio Nunes é o relator. Apesar de ter chegado à corte por indicação de Bolsonaro, Cássio abriu o julgamento virtual da causa votando pela inconstitucionalidade da lei. Ele foi seguido por Moraes, segundo a se manifestar. Para Cássio, a determinação de compra das Bíblias com dinheiro público do Rio Grande do Norte promove tratamento desigual entre os cidadãos, favorecendo os adeptos de crenças fundamentadas na Bíblia Sagrada no âmbito de instituições públicas e às custas do erário. Nesse contexto, existiria um incentivo estatal injustificável a valores religiosos específicos em desconformidade com o princípio da laicidade. O voto de Cássio também considera a diversidade religiosa do Brasil, escreveu ele. Há de se observar a diversidade cultural e religiosa do Brasil, mostrando-se inviável o favorecimento injustificado de crença específica em detrimento das demais, e, por conseguinte, o prejuízo imposto aos adeptos de outras religiões e àqueles não adeptos de crença religiosa alguma.
O julgamento virtual foi interrompido por um pedido de vista de Flávio Dino, que chegou ao tribunal depois que a ação já estava tramitando. Ela teve início em 2015. Em análises anteriores, o STF já vedou compras de livros religiosos com recursos de Mato Grosso do Sul, Amazonas e Rondônia. Bom, eu sou cristão, eu sou espírita, e eu concordo aqui com o Cássio Nunes. A explicação dele aqui é plausível. Então tá aqui uma coisa bacana do que ele disse. Mas quem indicou ele foi o Bolsonaro. Pois é, mas se ele der um voto que eu considero aqui correto, eu vou elogiar, como é o caso. Não sou ateu, repito, não sou cético, não sou agnóstico, mas concordo aqui com a explicação dada por ele. E assim, mas isso é um ataque à religião? Não, ninguém vai ser deixado de ser religioso porque com dinheiro público se comprou Bíblia ou não comprou, ou comprou outro livro sagrado. Então o que ele está falando aqui, tem seu tratamento igual, né, para todos. Você vai comprar a Bíblia que é sagrada para determinados segmentos religiosos, mas e os outros? Aí você vai comprar para todos então? Então tem seu tratamento igual. E a questão do Estado ser laico? Como é que fica a questão dos ateus? Então tem tudo isso aqui e quem quiser comprar a Bíblia, né, faça lá um movimento e compre sem ser com dinheiro público, né? Certamente é possível isso. Essa é a discussão. E é um dinheiro muito pequeno, mas tem que ser votado e tal. Então tá lá o STF agora gastando tempo com isso aqui. E o que me chama a atenção é assim, se já vedou que com dinheiro público fosse comprado Bíblia para Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, vai ter que ter isso aqui agora em todo estado. Já faz um negócio nacional aí, ou cria ali o que chama de jurisprudência. Então aqui já não deixou, então não pode mais nenhum, acabou. Para evitar também ficar ocupando o STF, o ministro do STF, com questões já discutidas para outros estados, francamente. Bom, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.